Estão em discussão os requerimentos e as moções apresentadas. 15 minutos, à parte, 1 minuto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oswaldo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Marinha, Basílio, que também se faz presente, ouvintes da Rádio Estância, aos internautas. Senhor presidente, eu apresentei na data de hoje um requerimento endereçado à ANEEL. Vossas Excelências sabem o quanto eu tenho lutado para que o bairro rural Sertão dos Coqueiros possa ter a sua iluminação, ou seja, o fornecimento de energia elétrica para os moradores daquela localidade. Infelizmente, nós temos tido dificuldades. Eu apresentei 2 requerimentos, um requerimento à Electro, no início do ano, na primeira sessão legislativa, solicitando informação a respeito do processo, porque esse processo foi iniciado há praticamente 6 anos atrás. Eu não estive presente nos últimos 4 anos e não fiquei sabendo em que estágio estaria o processo para a implantação dessa energia. Infelizmente, a Electro sequer respondeu ao ofício, reiterado o ofício agora no mês de agosto, até agora sequer respondeu também, de forma que a gente está sendo tratado com muito descaso. Eu fui procurado por um morador lá daquele bairro, recentemente, e ele havia feito uma solicitação com a Light, que é a empresa concessionária que fornece energia no município de Rio Claro. De forma que seria muito interessante que a Light pegasse essa empreitada para o fornecimento. E a negativa da Light foi de que esse encargo estaria a cargo da Electro e não dela, porque Sertão dos Coqueiros situa-se no município de Bananal, estado de São Paulo. Mas, ao que nos parece, eu estive lá e pude ver pessoalmente, que a própria Light, embora a negativa de estar fornecendo energia para aquele povo, adentrou dentro do município de Bananal por mais de 300 metros, com posteamento, cabeamento, para fornecer energia para 2 famílias. Então, não cabe mais esta alegação de que não fornecerá a energia dentro do estado de São Paulo. Esta alegação, ao meu ver, está morta. Mas, como a gente tem tido dificuldade com as concessionárias locais, nós já fizemos, inclusive a prefeita, junto com a prefeita aqui de Bananal, nós fizemos reunião com o prefeito de Rio Claro, e ficou de marcar uma nova reunião, até porque a Light naquele município estaria presente, mas já foram adiadas essas 2 reuniões porque a Light não compareceu. De forma que, quando a gente não consegue por baixo, a gente tem que começar a mexer por cima. Eu não sou de parar no meio do caminho e de deixar uma empreitada que eu já comecei. A minha vida sempre foi assim. Então, eu estou oficiando agora a ANEEL, que é a agência reguladora das concessionárias, justamente para ver se, através dela, a gente consegue alguma luz para o caso que eu acabei de dizer. Eu vou ler aqui o requerimento, senhor presidente. Requeiro à mesa, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, seja oficiado a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, na pessoa de seu ilustríssimo presidente, senhor Romeu Donizete Rufino, respeitosamente solicitando seus valiosos préstimos para a implantação de energia elétrica no Sertão dos Coqueiros, área rural pertencente ao município de Bananal, pelo que expõe os fatos e fundamentos a seguir elencados. A missão da ANEEL
é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade, como claramente vem abordado no próprio site da conceituada agência. A localidade Sertão dos Coqueiros é um bairro rural centenário, região localizada na Serra do Mar, onde as famílias ali se criaram, exercendo o trabalho de produção rural, e ali ainda se instalam, com a nobreza de ser ainda autênticos representantes de uma cultura análoga à do início da colonização brasileira. Assim, ilustríssimo presidente, os trabalhos para a implantação da energia elétrica naquela localidade iniciou-se com o programa Luz para Todos, do governo federal, onde este vereador auxiliava os agentes da concessionária elétrico para a chegada ao local e identificação dos moradores ainda no início do lançamento do programa. Ressalte-se que para chegar ao local, apesar de ser uma região de serra, não há dificuldade alguma, uma vez que é cortado por estradas rurais muito usadas para o escoamento dos produtos agropecuários produzidos. Não há que se negar também que a estrada de acesso ao citado local é mantido pela Prefeitura Municipal de Rio Claro, Rio de Janeiro, mas que se diga de passagem que quase a totalidade dos produtos agropecuários ali produzidos são comercializados no próprio município de Rio Claro. A Prefeitura de Bananal, São Paulo, mantém ali uma escola infantil para a educação das crianças. Senhor presidente, no meu retorno ao legislativo deste município de Bananal, fui procurado por alguns moradores daquela localidade, uma vez que estava afeto ao problema apresentado. Solicitei informação sobre o trabalho da empresa para solucionar o impasse através de requerimento à Electro, em 21/12/2013, aprovado em plenário. Reiterei o pedido em 15/8/2013, novamente aprovado em plenário. Contudo, a citada empresa, com total descaso, sequer deu resposta. Em nível de esclarecimento, a concessionária Light, que atende o município de Rio Claro, atende também a divisa entre os dois municípios, que também é área rural, ao contrário da concessionária Eletro, cuja rede dista muitos quilômetros separados por densa mata atlântica e sem acesso. Por outro ângulo, a concessionária Light, que se negava a fornecer energia a alguns moradores, dizendo que tratava-se de área de concessão da Electro, sendo essa responsável pelo atendimento, adentrou recentemente no município de Bananal para atender outras famílias, com implantação de posteamento e cabeamento. Como se não bastasse, já atendia outras 2 famílias que mantêm suas residências no município de Bananal há tempos, e os respectivos medidores eram instalados no município de Rio Claro, sendo que a divisa dos 2 municípios é delimitada por um rio, conhecido como Rio do Braço. Ao que nos parece, senhor presidente, é que não há empenho entre as 2 concessionárias para resolver o problema dos moradores daquela localidade, que, se diga de passagem, não é mais que um direito deles, uma forma de integração social tão aventada pela presidente Dilma, que ecoou pelos 4 cantos deste país. Não é de se admitir que hoje tenhamos uma comunidade trabalhadora e ordeira como aquela, excluídos e apartados do avanço tecnológico e dos meios de informação, principalmente na região mais desenvolvida do país, que é a região sudeste. Diante do problema exposto, este vereador, acompanhado pelos demais colegas deste legislativo, aguarda a resposta dessa agência em relação ao problema, pois cremos que falta apenas comunicação e interesse para que as soluções sejam concretizadas. Que seja juntado ao ofício a ser encaminhado cópia da negativa da Light a um morador, ofício à Eletro, onde se solicitou informações e respectiva reiteração. Requer também seja encaminhada cópia do mesmo, a título de informação e conhecimento, ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Claro, senhor Raul Machado, à excelentíssima prefeita municipal de Bananal, senhora Miriam Ferreira de Oliveira Bruno, e a concessionária Elétrico e Light. Senhor presidente, é mais uma tentativa que agora nós estamos fazendo por cima. Haja visto que, infelizmente, nós não estamos conseguindo êxito nesse trabalho.
mas como não sou de desanimar, vou lutar até o fim. Inclusive, já conversei com o Ministério Público e, se não conseguir dessa forma, nós vamos acionar a Justiça, porque talvez seja a única forma de conseguir. Apresentei também, senhor presidente, um requerimento solicitando da prefeita declaração sobre o contrato emergencial referente à contratação de organização social instituída como Instituto Vale Saúde IVS. Nós aprovamos ainda neste ano uma autorização, através de lei, para que a prefeitura pudesse contratar essas organizações sociais dentro do município. E apresentei naquela época uma emenda solicitando que, quando do contrato fosse enviado a esta casa, cópia dele, para que os vereadores então pudessem exercer o seu direito de fiscalização. O contrato foi feito com a organização e foi remetido a esta casa, de forma que foi cumprido, então, a lei que nós aprovamos por aqui. Mas, ao analisar o presente contrato, pude averiguar que não houve esclarecimento a respeito das obrigações do contratado ou da contratada. Explicações que ficaram a desejar. E de outra forma, eu também averiguei, eu fiz um requerimento ainda este ano, solicitando informação da prefeita, se a prefeitura havia feito algum contrato com alguma organização este ano. A resposta foi de que não houve nenhum contrato. Mas pude observar na cláusula primeira o seguinte: diante do caráter emergencial, até porque, voltando um pouco, esse contrato que foi realizado agora com essa organização social denominada Instituto Vale Saúde foi de forma emergencial. A cláusula primeira diz o seguinte: diante do caráter emergencial e da continuidade dos serviços prestados, constitui objeto do presente instrumento a contratação emergencial de organização social para dar continuidade à reestruturação do processo de gestão na área de saúde, com ênfase em projetos contínuos de saúde pública e manutenção emergencial do atual sistema de atendimento, com aprimoramento das medidas até o momento implementadas nos mesmos moldes do plano de trabalho integrante, aí que eu quero dizer, do contrato firmado com a GASE, Grupo de Assistência à Saúde e Educação, pelo prazo necessário, a contratação definitiva de pessoa jurídica para assumir tal atividade. Quando eu recebi a resposta do Executivo dizendo que não havia nenhum contrato com nenhuma organização social, me parece que aqui ficou contraditório, porque está escrito na cláusula primeira, nos mesmos moldes do plano de trabalho integrante do contrato firmado com a GASE. Então, eu gostaria um esclarecimento a esse respeito, porque a resposta que foi mandada a esta casa é de que não foi feito contrato com nenhuma organização social. Então, se esta casa está mal informada, a gente precisa de uma informação detalhada para cumprir o que nos foi outorgado pelo povo na eleição de 2012. Assim, em relação a esse contrato emergencial com o Instituto Vale Saúde, eu gostaria de saber da Prefeitura Municipal qual é a obrigação desta contratada, o que ela realmente contratou com o município. Porque na cláusula 7ª do contrato, diz apenas: obriga-se a contratada a executar, conforme aprovado pela administração, um programa de trabalho, zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade e economicidade das suas atividades. Observar, no transcorrer da execução de suas atividades,
as orientações emanadas do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão, responsabilizar-se integralmente pela contratação e pagamento do pessoal que vier a ser necessário e se encontrar em efetivo exercício nas atividades inerentes à execução deste instrumento, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas, prestar contas das receitas e despesas mensalmente ante o caráter emergencial da avença. O que falta aqui é explicitar qual é a atividade que a IVS vai exercer no município. E eu dei até exemplos para que não fique a questão que eu coloco em pauta, não fique sem entendimento por parte. Em relação às obrigações da contratada, não nos parece claro quais seriam estas, ou qual o programa de trabalho que vai, ou seja, vai a IVS oferecer médicos, enfermeiros, ambulâncias, horários e etc. Isso não ficou esclarecido no contrato, de forma que este requerimento que está sendo enviado à prefeita é para que nos esclareça. Primeiro, porque disse que não existia nenhum contrato, e aqui vem dizendo que existia esse contrato. E segundo, em relação a esse detalhamento. Senhor presidente, eu falo da minha moção mais tarde. Obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Robson. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, aos nossos ouvintes da Rádio Estância, aos nossos internautas que nos ouvem, nos assistem. Quero aqui cumprimentar a todos. Hoje, infelizmente, nossa população não compareceu, mas deixar o meu abraço aqui a todos os ouvintes. Eu entrei com requerimento, senhor presidente, mas eu quero aproveitar, pegar carona nas colocações do nobre colega vereador Oswaldo, no seu requerimento muito bem planejado, muito bem colocado, muito bem dirigido por esse vereador que sempre tem a sua postura, né, de um legislador muito sério, muito transparente, muito na firmeza, né, de falar firme as suas colocações, e muito bem colocado mais uma vez pelo colega, o doutor Oswaldo, na preocupação do seu requerimento, doutor Oswaldo, né, sobre esse contrato emergencial que nos foi apresentado a cópia. Eu recebi essa cópia ontem à tarde e apenas dei somente uma pincelada por cima e, de fato, nos chamou alguma atenção, sim. Então, eu acho que eu vou deixar depois para o nobre colega vereador Oswaldo, tenho certeza que ele vai terminar nos seus tempos final, aí, nos outros 10 minutos que lhe dá o direito, para que ele possa explicar melhor, né, essa preocupação desse contrato emergencial. Eu só quero tecer pequenos comentários em referente à preocupação também, né, porque a ONG, a GASE, quando estava o Grupo de Assistência à Saúde e Educação, quando estava na gestão passada do prefeito Davi Moraes, por muitas das vezes aqui nessa casa, e até mesmo por alguns populares, muito criticada. Criticada no termos de atendimento, no termos da maneira que era conduzida, né, os veículos. Uma hora falava que era o carro usado, outra hora que os médicos não tinha médico, outra hora disse que não tinha enfermeiro, enfim, era só críticas em cima de crítica. Ainda mais, foi-se falado no valor. Nossa, você viu, fizeram um contrato aí 1 ano e pouco, pagaram mais de R$1.200.000, mais de 1 milhão saiu a GASE, que o Davi pagou para a GASE. Agora nos preocupa, porque apenas um contrato emergencial de 3 meses praticamente, pelo que eu estou vendo aqui, o caráter emergencial de 3 meses, será pago um valor de R$568.000, quase R$570.000 em apenas 3 meses. Sendo que o ex-prefeito Davi Moraes gastou-se R$1.200.000, R$1,5 milhão, em 1 ano e 3 meses, me parece, ou mais, com a GASE dentro do município. Então, nos causa mais essa preocupação, em termos, inclusive, de valores.
desse contrato emergencial que será firmado. E é do dever do vereador dessa casa fiscalizar, acompanhar de perto o trabalho que será prestado à nossa população de Bananal e tirar todas as dúvidas, como o doutor Oswaldo quer tirar, em termos de cláusula, né? Alguma cláusula que ficou em branco, ficou escuro. Então, precisa-se ter, de fato, maiores esclarecimentos. Então, eu vou deixar no momento final, na reta final, o nosso vereador tem mais conhecimento e o doutor Oswaldo vai, com certeza, terminar de explanar o que ele viu nesse processo administrativo, né, nesse contrato emergencial, e aí podemos também aproveitar, talvez venha outras ideias e ajudar ao nosso colega doutor Oswaldo, né, nas suas colocações. Mas nos causa, de fato, muita preocupação. Nos causa muita preocupação em outras repartições, porque aqui nós aprovamos o projeto de lei, a OS, que tinha ali dentro daquela OS uma preocupação enorme, porque poderia se estender essa organização em outras secretarias do município, mas naquele momento, se nós rejeitássemos o projeto OS, poderíamos virar contra nós dessa casa e poderia, de maldade, no meu ponto de vista, seria uma maldade, deixar faltar médico, faltar enfermeiros, para que depois dizer que não houve, porque a Câmara de Vereadores votaram contra um projeto da organização social, por isso a unidade mista não tinha médico. Então ficou para nós uma faca de dois gumes, então ficou difícil. E, na verdade, ao mesmo tempo, essa OS dava essa autonomia de que se fizesse em outras secretarias, outras organizações, né, que se pudesse terceirizar, como foi terceirizado a parte da educação do município. Então, a gente fica muito preocupado. Então, tem certas coisas, certos projetos que daqui para frente a gente tem que analisar com mais carinho. Eu me lembro aqui que a única vereadora que votou contra foi a vereadora Érica, e ela estava muito preocupada. E hoje eu dou o meu com sinceros em dizer que a vereadora Érica estava certa, né? A preocupação dela era imensa, então, como era a minha também, mas eu fiquei preocupado naquele momento, nesse sentido, de jogar a Câmara, os vereadores, contra a população, deixar faltar médico e depois dizer que nós que éramos o culpado. Mas nos próximos projetos que aqui estão conosco, será por mim, creio que com demais vereadores também, analisados com mais carinho, com mais tempo, né, para que a gente não possa ver os dois lados, né, para que a gente não possa ficar numa situação difícil depois. Então, é o que eu tinha a dizer no momento, presidente, sobre em cima desse contrato emergencial, que ainda vai ser polêmico, eu tenho quase certeza que será. Eu fiz um requerimento apresentando à empresa Electro S.A. a implantação de 1 ou 2 postes com luminárias ali na rua Anselmo Siqueira, na proximidade da Serraria do Nivaldo e na residência ali da minha avó, da avó Maria. E isso ali já faz tempo que o Rosquinha falou comigo, acho que falou com outros colegas também. Ali, esse tempo atrás, foi aniversário da minha avó, eu estive jantando com ela lá, e a gente pôde observar que ali, de fato, é uma escuridão, é um perigo danado. E estão se fazendo do local ponto de uso de drogas, de prostituição, bebidas, se reúne debaixo de que é tudo escuro, reúne ali para beber, e fazerem, além disso, fazer farra, né, na porta da casa dos outros. Já tacaram pedra na casa da minha avó, é uma senhora de idade que mora sozinha, então a gente fica muito preocupado. Então fiz esse requerimento, se colocar ali com certeza uma luminária, um poste com uma luminária, já vai resolver o problema. Mas eu acho que 2 postes com luminárias vai de fato resolver o problema definitivamente. E ali a população que sai ali à noite para poder ir na missa, para poder ir para a escola, né? Então, às vezes, um caso de emergência à noite, para poder ir no hospital e passar naquela escuridão. Eu estou fazendo isso, a gente até já estou prevenindo a resposta da Electro, né? Caso ela não faça essa obra, e aí então eu vou pegar minha avó, por ser uma pessoa de idade, vou levar até o Ministério Público e vou então denunciar a Electro e vou
com certeza, aí sim, aí através da justiça será colocada com certeza, porque pela idade dela, ela é assalariada, não tem condições de pagar uma extensão de rede ali. O município, nós sabemos que está com um problema de inadimplência com a Elektro, mas está sendo pago, foi parcelado, está sendo pago, mas a Elektro está fazendo pirraça com o município. Então, eu espero que esse requerimento ela possa atender. Caso não seja atendido, nós vamos então partir para a justiça. E aí sim vamos ver se a gente consegue amenizar essa situação ali. Eu fiz 2 indicações. Uma indicação já está acontecendo, me pegou de surpresa, porque o Zé Português, jornaleiro, deve ter falado com outros colegas vereadores também, da passarela ali do bairro Niterói. E hoje, agora na hora do almoço, o Diguiri estava ali saindo do bar do Bebeto, conversando comigo. Falei, puxa vida, Robinho, hoje estou ralando, rapaz. Falei, o que houve, Diguiri? Pô, estou soldando, rapaz, lá ali no Niterói, ali a vigas passarela. Falei, Diguiri do céu, fiz uma indicação ontem, está lá batida comigo para apresentar na Câmara hoje, para melhoria na passarela. Ele falou, não, já está sendo feito já, Robinho. Falei, que bom. E a passarela de cerâmica? Não, lá, por enquanto, não passaram nada para mim ainda não. Por enquanto, só o Niterói. Eu falei, então vai chegar para você, se prepare que lá também vai ser feito um serviço emergencial lá também. A outra indicação que eu fiz foi a instalação do curso para a Serra da Bucaina, do telecurso na Serra da Bucaina. Eu estava olhando nos meus trabalhos, peguei minhas pastas de 2001, 2002, 2003, 2004. Todas as indicações, requerimentos, moções que eu tinha feito. E, graças a Deus, para minha surpresa, a maioria delas foram atendidas já em outras gestões, ou na época do Dr. Wilton, ou depois com a Miriam, ou depois com o Davi, ou agora com a Miriam de novo. Então, eu tinha pouca indicação, na verdade, para ser feita. E uma delas que eu vi lá, que não conseguimos ainda para a Serra da Bucaina, são várias. Lá na Bucaina tem a implantação do orelhão comunitário, não conseguimos ainda. A implantação de uma torre receptora de celular, não conseguimos ainda. O curso de violão, não conseguimos. O curso de informática, não conseguimos. E o curso de telecurso, também ainda não conseguimos. E também a implantação lá de um posto de saúde lá, para que fosse atendido pelo menos 2 vezes na semana, uma vez na semana, um médico lá, mas ainda também não conseguimos. A gente sabe que o médico PSF passa lá, sei lá se é uma vez por mês, ou 2 em 2 meses, uma coisa assim, está passando lá. Então, o curso esse telecurso, a gente está numa expectativa aí de ter uma estrada em breve, toda ela recuperada, asfaltada, sinalizada, e vai com certeza trazer para o município um desenvolvimento enorme. E trazendo desenvolvimento, vai se trazer emprego, geração de emprego, né? Muitas pessoas, creio eu, que muitas pessoas virão para o município, né, a explorar o nosso turismo. Os próprios, hoje, donos de pousadas, de hotel, de restaurantes, né, com certeza vão ter que, né, melhorar o seu atendimento, e eles vão ter que, com certeza, contratar mais pessoal. E o contrato de pessoal deles, com certeza, vão contratar quem reside na Serra da Bucaina. Então, preparando essas pessoas, e a gente sabe que alguns deles já estudaram até a 2ª série, 3ª série, 4ª série, nem 4ª série não chegaram. E alguns deles mal sabem escrever o seu nome. Então, a gente estou pedindo esse curso lá no telecurso na Serra da Bucaina, para já preparar essas pessoas de imediato, para que quando, em breve, o telecurso você faz aí em 6 meses, né, 1 ano, sei lá, 2 anos, qual é o tempo que demora para você alfabetizar essas pessoas. Então, o meu pensamento, a minha ideia é isso, já pensando para o futuro, né, que a nossa Serra da Bucaina será um cartão postal do nosso Brasil, do nosso estado de São Paulo, do nosso Bananal, Bananal será muito divulgado pelas suas belezas ecológicas, né, que nós temos, o turismo, a parte histórica. Então, eu estou fazendo essa indicação pensando nisso. Eu tenho certeza que o nosso secretário de Educação, o professor Jair, ainda não passei para ele essa situação, mas dentro das possibilidades, eu tenho certeza que ele vai nos atender, e aí nós vamos, então, passar esse trabalho, mais esse trabalho para os moradores da Serra da Bucaina. Passar também a satisfação de ontem, estive lá na SP 247,
estive lá com os operadores de máquina, lá o pessoal trabalhando, aqui na Baixada, no início, aqui depois do asfalto. Fiquei a parte da tarde toda com eles lá, batendo papo e eles trabalhando. Alguns estavam esperando, né, o momento ali de trabalhar. E eles estavam me falando, Robinho, você vai ver essa estrada, coisa mais chique que vai ficar essa estrada aqui da Serra da Bucânia, cara. Se for o que eu vi no projeto, você tem uma ideia aqui, aonde nós estamos aqui, isso aqui deve subir ainda em torno de quase 30 centímetros ainda. Então isso aqui tem uma base que vai ser feito disso, uma base mais daquilo. Ele falou uns 2 nomes lá na base que vai ser colocado. Então a obra, a Souza Compec é uma empresa muito qualificada, fez uma obra bonita ali na subida para Campos de Jordão. Se alguns dos vereadores estiverem por lá, pode verificar isso. Na entrada de Pindamonhangaba, a Avenida João do Pulo, 4 quilômetros, foi ela que fez também uma duplicação, ficou uma coisa muito bem feita. Então é uma empresa bem qualificada. E ela disse que a Serra da 247 vai ficar um serviço de qualidade. E é o que nós esperamos dessa empresa, que nós esperamos que seja feita mesmo uma obra aí para 30 anos. Então, no momento que eu tinha que dizer isso, presidente. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Martins. Boa noite, nobres vereadores, vereadoras, ouvintes da instância de Bananal, espectadores e a todo o povo. Muito bem colocado pelo nosso vereador Oswaldo, vereador Robson, a respeito das organizações. Oswaldo, pode contar comigo nessa fiscalização, tá? Estou aqui para te apoiar. Eu tenho também uma moção de pesar, com profundo sentimento, né, que proponho a esse egrégio plenário que se faça constar nos anais da casa a moção de pesar pelo falecimento do senhor Hilton Antônio Barbosa, ocorrido recentemente. Para quem não conhece o Hilton, é o Toco, é o pai da Su, que é funcionária também da saúde aí de Bananal. Consternados, né, com a perda irreparável do senhor Hilton, manifestamos nossos sentimentos de pesar, rogando a Deus que dispense sua graça para confortá-los nesse momento tão difícil. Esta homenagem que, de antemão, né, se constar no anal da Vossa Excelência, desejo que seja ela comunicada a seus familiares. Tem uma outra indicação, eu estou solicitando da prefeita municipal que se faça, né, que se construa um banheiro público adaptado para deficientes físicos no centro da cidade. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de se construir um banheiro público adaptado para deficientes físicos, em especial os cadeirantes, no centro da cidade, nas proximidades das praças Rubião Júnior e Pedro Ramos. Tal indicação se justifica pela grande procura desses banheiros em eventos realizados em nossa cidade, pelos próprios deficientes e seus familiares. Sábado mesmo fui surpreendido na praça por 6 cadeirantes e chegaram em mim e perguntaram onde existia esse banheiro, e eu fiquei sem resposta, porque infelizmente os banheiros públicos que estavam abertos não têm essa adaptação, entendeu? E falei que promessa minha, que iria pedir à prefeita que construísse esses banheiros, que em Bananal nós temos cadeirantes, todas as cidades têm cadeirantes. Então, eu acho que seria de bom agrado a todos os cadeirantes, né, que se construísse essa obra tão maravilhosa a essas pessoas. E quero também fazer uma outra indicação, solicitando da prefeita a criação, né, de plano de carreiras e salários aos profissionais do transporte público municipal, aos motoristas. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal para a possibilidade de se criar um plano de carreiras e salário específico aos profissionais do transporte público municipal de Bananal, motoristas, valorizando dessa forma suas horas extras trabalhadas, seus adicionais noturnos e mudança de níveis, conforme o tempo de serviço prestado ao município e ainda um salário mais digno. É desnecessário dizer o quanto o setor de transporte é importante e essencial em qualquer município, pois é dele que a população muitas vezes depende,
e clama, né, por melhorias. Mas, para isso, primeiro devemos valorizar os profissionais, diretamente ligados ao setor, motivo pelo qual peço a Vossa Excelência uma atenção especial ao exposto acima. Eu tive com alguns motoristas e eles estavam conversando comigo. Realmente tem que se fazer um plano de carreira também. Seria interessante para todos os funcionários do município, porque senão eles vão puxar 30 anos aqui, na hora de aposentar, aposenta com salário mínimo. Então, eu acho que seria muito viável, de bom agrado a todos esses profissionais, que ela visse com carinho e fizesse um plano de carreira para todos eles. Por enquanto, presidente, é o que eu tinha que dizer. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marinha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas, os nossos companheiros de casa. Boa noite, Bananal. Boa noite a todos que nos ouvem. Que Deus o abençoe a cada um de nós neste momento e em todos os momentos de nossa vida. Eu fiz uma indicação aqui hoje, pedindo à senhora prefeita que... A senhora... Não é prefeita, não. A excelentíssima senhora prefeita municipal, junto da Secretaria de Turismo, que realize um treinamento para alguns guias turísticos. Essa semana eu encontrei umas 4 famílias enormes na cidade e queriam ir a algum lugar e não sabiam como ir. E isso faz muita falta, né? Pelo menos como Bananal é uma cidade turística, então tem lugares que as pessoas não conhecem e têm vontade de ir. Então, queriam ir ver a vila, queriam ir ver o bairro da Laranjeira, e com um menino ou uma menina. Então, eu fiz essa indicação aqui pedindo que treine umas 2 ou 3 crianças e ponham elas vestidinhas, bonitinhas lá na praça, como um guarda, como um escoteirozinho, e que na hora que aparecer uma dessas pessoas procurando ajuda, que elas possam, pelo menos, que elas conheçam a cidade e possam levar até o encontro das pessoas que precisam. E também fiz uma indicação pedindo à senhora prefeita uma urgência mesmo, que pediram uma roçada ou capina, uma limpeza, que nós tivemos ontem no Rancho Grande, e os moradores de lá só reclamam que não dá para ir acender velas. Eu tive junto com eu e o caro colega Luiz Maurício Furreca, né? E elas ainda brincaram com a gente, que às vezes se escondem no meio, os túmulos estão escondidos no meio do mato. E pedindo que, por favor, porque elas estavam até com a ideia de fazer um leilão, fazer um juntamento lá e pagar um pouquinho para cada um e todos ir lá e limpar, porque está muito difícil, né? Então, que a senhora prefeita possa, se ela juntar, aí a gente estava conversando, eu e o doutor Oswaldo ontem, e se juntar a turminha daí, vai lá no instantinho limpa, não há necessidade para o pessoal de lá pagar para limpar, porque o cemitério é de todos nós, coitado dos mortos. Quantos que não tem lá, que já tantos trabalharam pelo Rancho Grande e hoje está se enfiado no meio do mato, por falta de um pouquinho de capricho, de carinho pelos os que já se foram, né? Então, eu tenho certeza que a senhora prefeita vai nos atender. E também outra indicação que eu peço a ela, que, por favor, está um perigo, alguns lugares lá na vila, a falta dos quebra-mola. Não é preciso que ponha todos, porque eu acho que todos nós, vereadores aqui, todos os colegas, já pediram um quebra-mola em vários lugares na vila. Não há necessidade que ponha a todos, mas que procure aqueles lugares pior, onde tem uma reta, que é muito mais fácil das pessoas correrem. Eu falo isso porque, às vezes, a gente está em casa deitado e a gente ouve o chiado do pneu do carro. Quer dizer, durante a noite ele pode correr como ele quiser, né? Mas durante o dia também. Eles correm e correm muito naquela descida ali. E vieram me reclamar naquela descida ali em frente que entra para a casa do Totonho.
também correm muito, 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 em frente à Igreja dos Adventistas. Agora não correm mais porque tem 4 ou 5 igrejas naquela rua, então fica carro dos dois lados, então o bom motorista tem até que rebolar para ele poder passar ali, porque senão ele não passa. Mas quando não é dia de oração, nossa, correm e correm muito, né? E uma cá embaixo na vila, ali entrando no marquinho da Dona Ana Polonesa, porque vem vindo a chuva e ali desce uma água severa. E se tiver um quebra-mola, ele diminui um pouco a água descendo. E é um quebra-mola que eles me pediram, e já umas 3 famílias ali me pediram bem, não é em frente à entrada do Marquinhos, não. É um pouquinho antes, para quem vai para a vila, é um pouquinho antes. Tá? Tenho certeza que, se Deus quiser, ela vai nos ajudar a fazer isso. E fiz também aqui uma moção pelo nosso padre Ordilei, né? Ordilei da Silva Fernandes, o nosso pároco de Bananal, que é de Bananal e Arapeí. Então, eu gostaria de deixar registrado nesta casa meus sinceros votos de congratulação ao padre Ordilei por assumir também a paróquia de Bananal. Tenho a certeza de que será nosso pastor, que olhará pelas ovelhas machucadas e feridas, sabendo conduzi-las com amor e carinho. Sei que o trabalho será dobrado e árduo, pois está à frente de 2 paróquias. Mas a coragem e a força e a determinação, principalmente a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e fará com que ele supere todas as dificuldades. Desejo que esta é a sua nova caminhada e seja repleta de conquistas, vitória, em nome de Deus. E que se dê a ciência do inteiro teor desta ao homenageado. Que ele possa, hoje mesmo, ele falando ali, já ia sair correndo e ir para o Arapeí. Que ele tenha muita força, muita coragem. Esses dias até eu brinquei com ele. Olha, o senhor está pulando feito pipoca, porque fazer 8 missas entre sábado e domingo, tem que rebolar muito, viu? Mas como ele, graças a Deus, ele é jovem, né? E também agradecendo o nosso que foi embora, mas eu tenho na certeza de que onde ele estiver, ele está rezando por nós e por ele também. E eu rezo por ele para que ele seja muito feliz. Uma moção de aplausos a todos os aniversariantes do mês da Bíblia. Que Deus o ilumine a cada um de nós, especialmente este mês que nos dedicamos inteiramente ao mês da Bíblia. Que Deus possa derramar suas bênçãos aos mais necessitados e desamparados, e que o seu poder renove a fé e a esperança. A Bíblia contém tudo aquilo que Deus quis nos comunicar em relação à nossa salvação. Jesus é o centro e é o coração da Sagrada Escritura. Isso é Dom Raimundo Damasceno de Assis que sempre dizia. E que se dê a ciência do inteiro temor, desta afixando a mesma nos quadros de avisos da Câmara Municipal da Estância Turística de Bananal. Então, que Deus abençoe todos os aniversariantes, todos aqueles que, guiados por Deus, vieram um dia para ser justos e fiéis. E completando ainda a palavra do Robinho, do companheiro Robson, do Dr. Oswaldo e do Martins, eu também quero dizer a mesma coisa sobre a IVS, né? Eu também concordo com eles. Não adianta, às vezes a gente quer fazer um papel bonito e tem muita coisa ainda no meio, meia embaçada. Então, que possa esclarecer um pouquinho mais esse motivo, porque eu também fiquei meio embananada. Ontem eu li e estou meio invocada ainda, porque, como dizem as crianças, não entendi muita coisa. Mas como a gente
marinheiro de primeira viagem, a gente não pode remar com tanta força, né? Então, eu vou pedir a Deus que o ilumine a nós para dar a resposta certa. Mas que a gente fica com o pé atrás, isso fica. Tanto lá como dos outros que o Robinho disse, que a gente votou porque, se não votasse, era nós os culpados. Se a gente votou e ainda teve alguma coisa que não deu certo. Então, que o Senhor Jesus possa nos iluminar, tá? Então, por hoje é só. Tem uma moção, mas depois. Né? Vai dar? Tem a de pesar. Pode dar? Ainda dá? Eu fiz uma moção de pesar com profundo sentimento que eu proponho a este egrégio plenário que se faça constatar nos anais da casa a moção de pesar ao falecimento do José, eu pus José Nunes, é José Batista, né? Então, porque é conhecido há muito tempo e eu conheço ele como Zé Curisco. Então, parecia brincadeira eu conhecer um homem há quase 40 anos e não saber o sobrenome dele. Mas que Deus deu o descanso para ele na hora certa, porque do jeito que ele estava, ele ia sofrer muito mais. Então, que os filhos, os sobrinhos, cunhados, possam receber a bênção de Deus pela partida dele, porque ele partiu cantando. Eu ainda fui na unidade na hora, um pouco antes dele sair, e ele estava no banheiro. Aí a menina falou que ele estava no banheiro. Aí eu só saí, passei para a moça que estava do lado e falei para ela, diz para ele que a vereadora veio ver ele. E aí, quando ele saiu, ela falou, e ela disse que quando ele entrou, quando chamaram ele, vamos embora, seu Zé, vamos embora, seu Zé. Disse que ele foi cantando, nesta casa tem goteira, pinga em mim. Isso daí me deixou invocada, porque a menina falou para mim assim, Dona Maria, ele estava tão feliz que ele parecia que estava indo para algum lugar distante, mas bom. Tá? Então, que a alma dele, aonde ele estiver, hoje eu encontrei com a filha, dei um abraço nela e falei para ela, não fui vê-la ele depois de falecido, porque eu já tinha visto, então deixa ficar na memória como ele era antes, tá bom? E mais uma aqui, é a última. Não é mais não, já acabou mesmo, já acabou. Por hoje é só, senhor presidente, muito obrigada. Sim? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Furreca. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadora. Boa noite à Rádio Estância FM. Boa noite também aos nossos internautas, né? Pegando carona aí no assunto do contrato emergencial, né, com a OS, né, que está assumindo em Bananal emergencial, chama IVS, né, Instituto Vale Saúde, né? Oswaldo colocou aí muito bem. A gente fica feliz também de ter o retorno desse contrato, que o Oswaldo amarrou bem na emenda, né, para a gente estar bem informado, mas faltam algumas explicações. Mas ontem, eu e o vereador e o presidente tivemos uma rápida reunião com a Sara, secretária de Saúde, e ela deu uma espanada, mais ou menos por cima. Então, esse contrato emergencial, né, a IVS está aí cobrindo a Gase, que por ordem judicial, né, teve que sair do município. Temos 3, se eu não me engano, 3 OS aí sendo qualificadas, que está no processo licitatório. E, por enquanto, então, continua a IVS, que assumiu no dia 4 de setembro esse contrato emergencial, né, que nos assusta aí o valor, né, para 90 dias ou até terminar esse processo licitatório, que pode, né, terminar antes de 90 dias. Dá um total de 500 e poucos mil, né, pagando 168 mensal. E a função é dar continuidade ao serviço da Gase, como eu falei. E também está trabalhando com os médicos, né, que a gente tem várias especialidades, né, então tem que pagar os médicos. Vamos estar informatizando também a unidade mista, né, e capacitando ainda mais os profissionais. Então, esse é o pontapé inicial aí dessa IVS. E a nossa função é mesmo fiscalizar para ver se esse serviço está sendo cumprido com qualidade e como rege o contrato. Aí é a função de todos nós vereadores, da população, da Secretaria de Saúde, está fiscalizando o serviço prestado. Inclusive, também, eles estão cedendo, né, estão aí prestando para a gente uma UTI móvel.
também fica à disposição do município quando precisar uma UTI móvel também, no caso de transferências graves que nós temos aqui na cidade. E, infelizmente, né, a gente está tendo muitas percas. Eu entro, senhor presidente, também com umas moções de pesar, falando em percas, né? No meu bairro, Boa Esperança, esse começo de ano tivemos várias percas. Perdemos aí recentemente, como a dona Marinha colocou muito bem, o José Batista Nunes, conhecido como José Curisco, uma família onde eu fui criado, né? Foi esposo da falecida Juraci também, que já não se encontra mais entre nós. Foi funcionário da Elianete Moda, uma pessoa animada que gostava muito de forró. Deixando aí os seus filhos também, a Gisele, que todos conhecem aqui, uma ótima funcionária que trabalhou em vários estabelecimentos de Bananal, a Verinha, que hoje se encontra nas Formigas, né? no condomínio Washington Luiz. E também o Haroldo, né, um ótimo caminhoneiro e mora aí no bairro. Então, a gente deixa aí esse sentimento de pesar aos seus familiares, né, e a todos os enlutados. Também tivemos uma outra perca na mesma semana, um dia antes do São José Batista, que foi também o São Benedito dos Santos, né? É conhecido como Ico, foi caminhoneiro, ele morou em Bananal, em Barra Mansa, e morou no meu bairro, e eu tive, né, a oportunidade de cuidar dele também nessa fase final, né? Um senhor hipertenso, com insuficiência renal, que é pai da Creide, que foi agente de saúde, trabalhou comigo durante uns 8 anos no PSF, e também deixou aí os filhos o Sim, né, que mexe com carro, tem uma oficina lá na Boa Esperança, e infelizmente também não se encontra entre nós. Então eu deixo meus sentimentos de pesar e que se dê ciência aos seus familiares. E também essa morte trágica que nós tivemos ontem também na nossa cidade, esse jovem, o Lenilson, né, da Conceição também, uma morte trágica aí causando grandes dores no município de Bananal. E também aí o Martins colocou o pai da Sul, sou Hilton, né? Também deixo aí meu sentimento de pesar, então, a toda a família enlutada. E que se dê ciência aos seus familiares. Ontem também, eu com a vereadora Marinha, fizemos uma rápida visita na escola do Rancho Grande, né? Onde fomos muito bem recebidos pela diretora Fátima Salles Fernandes de Oliveira. Então, quero fazer uma moção de agradecimento, né, pelo o acolhimento que ela teve com a gente lá, né, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Joaquim Ferreira de Paula, pela calorosa recepção na visita desse vereador e de nobre vereadora Maria Aparecida Souza da Costa, da Escola do Rancho Grande. Que Deus continue lhe iluminando muito e gerando belos frutos do seu trabalho, pois temos a certeza de sua dedicação, profissionalismo, qualidade, que nos deixa orgulhoso por ter de frente a Escola do Rancho Grande. Que se dê ciência do inteiro teor à homenageada. Então, a gente viu o carinho lá dos professores, dos profissionais, né? Todos com as crianças e com o colégio. E também a participação da comunidade, pude estar presente no desfile cívico lá na Escola do Rancho Grande. Quero parabenizar também a homenagem prestada ao nosso saudoso aí Raimundo Marcos, né? Ao professor Alain, lá, que se dedicou o seu tempo prestando a essa homenagem. Então, deixo meu parabéns à Escola do Rancho Grande. Venho também, senhor presidente, com uma indicação a excelentíssima senhora prefeita municipal para a necessidade de realizar serviços de reforma e manutenção no parque infantil da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim de Paula, né? Joaquim Ferreira de Paula, também no Rancho Grande. Então, nessa visita, eu com a vereadora Marinha, podemos contrastar, né, que lá tem um parquinho, funciona o prézinho lá, né, a escola infantil, e os parquinhos estão, devido ao tempo, estão muito danificados. E ali é o momento do recreio, do lazer dessas crianças poder estar brincando nesse parquinho. Então, eu deixo aqui esse pedido à prefeita, ao setor competente, que se faça uma reforma nesses brinquedos aí, que é a hora de lazer das criançadas lá, e que estão pedindo. Não só as crianças, como os pais também, e toda a comunidade lá do Rancho Grande. E, ao mesmo tempo, também
peço à prefeita também, se vê a necessidade de agilizar a reforma que foi iniciada no banheiro feminino da mesma escola. Então, começou na gestão passada, infelizmente não teve o término dessa reforma no banheiro feminino, e assim, está criando assim, um pequeno transtorno. O banheiro masculino dos professores e dos funcionários foi cedido para as meninas estar usando, né? Até por questão de privacidade, tá, aos olhos da direção do colégio. E os professores estão tendo que usar o banheiro masculino junto com os alunos. Então, a gente vê, se a prefeita pensa com carinho aí, se vê a necessidade de agilizar o término dessa obra na escola do Rancho Grande. Indico também à senhora prefeita municipal para a necessidade de se realizar serviços de reforma e melhoria na escadaria. Não só eu, como vários outros vereadores aqui já pediram, como Robinho, eu me lembro muito bem, e Lucianari, né, na escadaria do bairro Niterói, né? Os moradores estão reivindicando lá porque o acesso está terrível. Tem pessoas idosas que precisam estar subindo e passam com uma certa dificuldade para você subir com peso. A escada, então, está bem precária mesmo, precisando de uma boa atenção lá nas duas escadas. Fico feliz aí também pela já a reforma de solda, né, nas passarelas, que eu creio também que já vai para a cerâmica, acho que já está fazendo lá também, Robinho, então. A gente fica feliz aí pela iniciativa já da prefeitura estar fazendo esse trabalho de reforma, né? E agora, junto com os outros vereadores que já pediram, tá eu aqui também solicitando uma atenção nas duas escadarias do bairro Niterói. E indico também a excelentíssima senhora prefeita municipal para a necessidade de se colocar mais 2 latões de lixo no início da Boa Esperança, né? Nós tínhamos uma lixeira no início, infelizmente o caminhão mesmo da prefeitura de lixo encostou nessa lixeira, quebrou, então foi substituída por latões. O Zé Maria cedeu 3 latões, mas não está sendo suficiente. Então, a comunidade estão solicitando pelo menos mais 2 latões para que o lixo não fique esparramado ou não fique caído ao redor ali da lixeira, causando mau cheiro e um transtorno para quem passa ou quem mora ali perto dessa lixeira. Então, deixa aí essa indicação aí à prefeita. Parabenizar também a indicação aí tanto do Oswaldo, né, quanto a questão de iluminação na zona rural, quanto do Robinho também. A gente vê aí que precisa de um apoio da Eletro mesmo, porque tem vários pontos que estão sem luz e preste a acontecer coisas absurdas na nossa cidade. E a população vem em cima da gente mesmo. Pessoas idosas que têm que passar em certos pedaços que são escuros, que vê certas coisas que não é para ver. Então, também quero reforçar esse pedido dele aí, que a Eletro possa dar uma atenção aí, sabendo que a prefeitura está tentando pagar as dívidas que existem pendente mesmo. No momento, senhor presidente, é o que eu tinha a dizer. Palavra vereador Álvaro. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, nosso amigo aqui Pedro Henrico, ouvintes da rádio e internautas, meu boa noite a todos vocês. Hoje entrei com a moção de congratulações ao padre Ordilei, que a vereadora Marinha também entrou, né? E eu gostaria de ler uma mensagem para ele. Ao reverendíssimo senhor padre Ordilei da Silva Fernandes, pároco de Bananal e Arapeí. Na história de sua vida, um marco importante aconteceu. Torna-se responsável por 2 paróquias simultaneamente. Estamos orgulhosos porque foi a nós que Deus escolheu para essa sua dupla missão. Seja bem-vindo, Padre Ordilei. O bom Jesus o enviou para nós. Estamos felizes. Queremos que o seu caminhar conosco seja também muito feliz, que haja sempre anjos ao seu redor, protegendo, orientando, dando-lhe as mãos. Isto porque haverá dias em que seu corpo exausto e sua paciência quase esgotada tentarão derrubá-lo. Haverá dias em que, mesmo machucado, terá que buscar dentro de si palavras de esperança que suavizem o coração daqueles que lhe oferecem problemas e pedem soluções. Mas haverá também muitos momentos felizes,
momentos que irão mostrar que tudo valeu a pena. Pedimos a Maria que esteja sempre ao seu lado, principalmente nas ciladas da vida, dando-lhe força suficiente para enfrentá-las. Então eu deixo aqui minhas boas-vindas ao Padre Ordilei, que está fazendo já logo no início um trabalho muito bonito, né, chamando a comunidade para a igreja, chamando as crianças, brincando nas missas das 10. Então eu deixo aqui meu abraço, que ele continue essa pessoa maravilhosa, né, com esse carinho, esse esforço tão grande, atendendo o município de Arapeí e Bananal. Eu também fiz uma moção de pesar aqui pelo falecimento do Ramon Luiz da Silva Oliveira, o Ramonzinho. Tenho certeza que muitos aqui não conhecem. É uma criança especial, muito especial, que os pais lutaram muito por ele, fizeram o que podia, o que não podia, para ter ele até o seu dia que ele nos deixou. Então, eu gostaria aqui de ler essa mensagem, né, ao Rosimar e Rosa. Deus lhe abençoou com um anjo que lhes trouxe muita alegria, muita felicidade, muita paz. O tempo que viveram ao seu lado de Ramonzinho não foi simplesmente vivido, mas sim vivido divinamente, pois tenho a certeza de que o amor e o carinho sempre prevaleceu nesta família. Infelizmente, agora, ele voltou ao Criador, que com certeza derramará sobre vocês e demais familiares o conforto necessário para superar toda a angústia da perda deste anjo. Com certeza, uma criança que nos deixe muita saudade. Então, um abraço aqui ao Rosimar, à Rosa, que são ministros lá na Sagrada Família de Pouso Seco, pessoas muito queridas lá, né? Então, eu deixo aqui o meu abração a eles. Eu entrei hoje aqui com uma solicitação de uma indicação, onde eu solicito a aplicação de mata-mato em todas as ruas de nossa cidade. Nós tivemos uma reunião aqui, que o vereador Oswaldo nos convidou com o gerente do INSS, e depois a prefeita foi de carona comigo até a prefeitura. E eu tive a oportunidade de mostrar para ela a situação das ruas de Bananal. As ruas estão todas cheias de grama entre os paralelos, mas mato mesmo, eu não sei se vocês já perceberam isso, os vereadores, mas você anda aí na rua Ministro Oscar José de Almeida, principalmente onde os carros ficam parados no lado direito. Aquilo ali está cheio de grama, na Hernani Graça, em todas as ruas. Na Avenida Bom Jesus, ali onde mora a Nenê Nogueira, e isso está geral, em frente mesmo à prefeitura, e eu não entendo por que não uso do produto, né? Não adianta você ficar capinando entre os paralelos, que isso não vai adiantar. Você capina hoje, amanhã já está o mato crescendo, e olha que nós estamos sem chuva. A hora que começar a chover, então, a situação vai piorar bem mais em relação a essas gramas entre os paralelos. Eu também solicito aqui serviço de roçada, capina e limpeza em diversos locais do distrito de Rancho Grande. E ainda a colocação de placas denominativas nas respectivas ruas do distrito. Em relação a essas placas, foi até um amigo, Zé Luiz, que mora lá, ele pediu isso comigo para ver se eu consigo colocar as placas, porque não tem mais placas em Rancho Grande. Então ele está pedindo para fazer um serviço, né? Faça um orçamento e faça padronizar as placas lá de Rancho Grande. Eu estou pedindo aqui também, a excelentíssima senhora prefeita, atrás da igreja Nossa Senhora Santana, o mato está muito alto, né? Além de fazer a roçada, capinar, porque você roça hoje, amanhã já está crescendo. Então, os moradores lá estão pedindo para roçar atrás da igreja e retirar os lixos. Então, eu peço aqui à prefeita Miriam que atenda esse pedido, não é deste vereador, mas sim da comunidade de Rancho Grande, entendeu? Eu peço também a ela, com urgência, em relação ao Morro do Cruzeiro, a limpeza de mato muito alto,
os moradores não estão tendo como passar lá, principalmente em tempo de chuva. Está muito ruim. Tem moradores que estão jogando lixo, aproveitando o mato muito alto, jogando entulhos do lado. Isso vai piorar muito mais a hora que chover. Tem pessoas de idade que moram lá, que é o seu Pedro, na Geralda, tem outro seu Pedro lá em cima, aonde eles pedem clemência mesmo à prefeita para que seja realizado esse serviço. Tem umas pedras que a administração passada deixou lá, que disse que iria fazer, também não fez, né? Então eu peço à prefeita que pense com carinho naqueles moradores e use essas pedras. Faça uma escada com essas pedras que vai ajudar os moradores de lá, né? E também estou pedindo aqui, a Marinha entrou também, já pedi várias vezes, já falei, em relação à roçada e capina e limpeza com urgência no cemitério do Rancho Grande. Moradores lá estão reclamando direto, né? Não só dentro do cemitério, mas em volta também. Sempre ficava roçadinho, agora não está mais roçado. Então eles estão pedindo à prefeita Miriam que faça esse trabalho com urgência lá. Eu queria aqui parabenizar o vereador Oswaldo, né, pelos requerimentos em relação à luz elétrica lá no Sertão da Bocaina, dos coqueiros. Eu acredito que agora eles não tenham mais desculpa, né, vereador? Porque se colocou para 2 pessoas, eles têm que colocar para o restante das pessoas. E se não colocar, então eles têm que retirar o serviço que foi feito lá, né? Então, parabenizo o esforço, que o senhor tenha bastante sucesso nessa sua caminhada aí. O que precisar deste vereador, acredito que todos os vereadores aqui dessa casa, o senhor tem nosso apoio, tá bom? Em relação à contratação também do Instituto Vale Saúde, a gente não entende muito bem, mas tem um senhor aí que é advogado, né? Entende muito bem dessas leis e sabe destrinchar bem esse projeto. Então, parabéns e peço que nos oriente também o que nós temos que fazer. Eu tenho um restante aqui, mas nas palavras finais, depois eu falo sobre eles. No momento é só. Muito obrigado, senhor presidente. Estão em votação os requerimentos e as moções. O quórum de aprovação de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovado.